mais uma vez, nesses últimos dias, eu e você fomos agredidos pela dor de outras pessoas. É bem verdade que as dores que dão dos outros, a gente sente menos, não é? As maiores dores que a gente sente são as nossas mesmas. Mas é inegável que aquela tragédia do assassinato de quase 60 pessoas em Las Vegas e a tragédia profunda do assassinato de 7 crianças e uma professora e o suicídio do enlouquecido que botou fogo naquela creche no interior de Minas, mexeu muito com a gente. É o tipo de coisa que deixa a gente muito perplexo. No ano passado eu estive nesse lugar em que houve a chacina em Las Vegas. Eu estive em frente a esse lugar e quando eu vi aquilo para a nossa família foi assustadora. Estive em frente ao Mandalay Bay. E imagino a loucura. Não consigo imaginar a dor das mães que perderam seus filhos na creche ali no interior de Minas. Mas eu sei que mesmo não medindo na dimensão correta a dor dessas pessoas, nós fomos impactados, porque se nós não sentimos com clareza a dor dos outros, o sofrimento dos outros fala para a gente da nossa finitude, da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade. Porque nós não sabemos se esse tipo de tragédia vai nos alcançar, nós não sabemos como reagiríamos se esse tipo de tragédia nos alcançasse, mas a gente tem uma pálida noção, porque todos nós vivemos as nossas dores, vivemos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, e nem sempre sabemos como reagir diante deles. Nós não sabemos como vamos lidar. Isso causa angústia para a gente, talvez não tanto pela dor do outro, mas pelo fato de que a gente se solidariza nessa finitude, nessa vulnerabilidade, como eu disse. O fato de que todos nós podemos ser acometidos por situações difíceis. Alguns de nós têm vivido situações especialmente mais aflitivas, mais angustiosas. Hoje eu queria falar com vocês não sobre dores, sobre sofrimento, mas essas questões nos fazem refletir sobre o que eu vou falar para você nessa manhã. Hoje eu gostaria que a gente falasse no contraponto disso, que é um dos maiores presentes que Deus nos dá quando nós reconhecemos a sua graça através de Jesus. Um dos maiores dons, um dos maiores presentes que acompanham a graça de Deus quando nós somos regenerados, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando o Espírito Santo nos convence de que nós estamos perdidos, distantes de Deus originalmente, e que só mesmo o que Jesus Cristo fez na cruz, o sacrifício dele, é capaz de satisfazer a justiça de Deus, retirar a ira de Deus que está sobre pecadores como eu e você. A graça que recebemos de poder olhar para a cruz não como um símbolo, não como um símbolo religioso, mas como uma lembrança clara do amor de Deus, em vir na nossa direção e nos socorrer e dar o seu Filho para morrer como um sacrifício que satisfaz a ira de Deus, assumindo sobre ele a nossa culpa. Essa é a grande graça que Ele nos dá, a possibilidade de olharmos para a cruz e não vermos ali uma pessoa injustiçada, um pregador do amor executado como um criminoso, mas vermos ali o nosso Salvador, aquele que entregou a vida
para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus, ser reconciliados com Deus, para que nós não permanecêssemos como inimigos de Deus, e para que a ira de Deus não estivesse mais sobre nós, mas que nós pudéssemos experimentar o grande amor do Senhor sobre as nossas vidas. Essa é a grande graça. Mas um dos grandes presentes que acompanha isso, que acompanha o fato de nós olharmos para Cristo e o termos como nosso Senhor e nosso Salvador, é aquilo que a Bíblia chama, e que até mesmo o nosso jargão, a nossa linguagem protestante chama de santificação. Que hoje eu vou usar uma outra expressão. Eu queria falar de encontrarmos na graça de Jesus a força para sermos pessoas novas. O que isso tem a ver com as histórias de tragédia que eu lembrei agora? É que qualquer que seja o grau das nossas tragédias, nós podemos sucumbir a elas, ou podemos encontrar forças para continuar a viver após essas lutas e tragédias. Quando algo acontece comigo e com você, que causa angústia, a maior angústia, o grande motivo dessas angústias, não é o que nos acontece de ruim. Porque se você parar e pensar com bastante racionalidade, você sabe que coisas ruins acontecem a todas as pessoas. O grande problema não é exatamente o grau das tragédias, o grau das dores. A grande questão que mexe conosco, que nos demole por dentro, é a maneira como nós lidamos com aquilo que acontece. Ou talvez a nossa fragilidade, a nossa fraqueza em lidar com aquilo que acontece. Ninguém pode diminuir a dor do outro. Ninguém pode diminuir a dor do outro. Ninguém pode dizer, isso daí não é nada, isso é tiro de letra. Porque, na verdade, cada um de nós é um universo muito, muito pessoal. Muito pessoal. Cada um de nós tem uma estrutura emocional, uma história pessoal, que é mais ou menos afetada por essa ou por aquela circunstância. Mas com certeza, o Evangelho, a graça do Evangelho, dá para mim e para você direções claras, fortes, nítidas, para que a gente encontre essa força para sermos pessoas novas e lidarmos com todas as coisas que nos acontecem. Ela pode ser, as coisas difíceis podem ser crises que vêm de fora, como esses exemplos que dei aqui, e como talvez uma situação que você esteja vivendo hoje, alguma situação aflitiva, incômoda, pode não ser uma tragédia tão grande como a morte de alguém, mas para você a aflição mata um pouco por dentro dos nossos corações. Então pode ser uma crise que vem de fora e que lhe abala as estruturas, ou pode ser algo que vem de dentro, como por exemplo um comportamento na sua própria vida que você sabe que tem afetado a sua maneira de viver, que tem prejudicado a sua caminhada, e que você tem repetidamente falhado sobre isso, e que ninguém precisa dizer para você que isso não está bom, que isso não está certo, não devia ser assim, mas na verdade você não encontra como força para superar isso dentro de você. Por que tantos cristãos são colhidos pelo desespero quando enfrentam essas crises, sejam elas externas ou sejam internas? Por que eu não encontro paz e confiança para lidar com isso? Eu chego até a desconfiar das pessoas que eu percebo que lidam bem com as suas lutas. Eu não consigo lidar bem com as minhas e chego a desconfiar que as outras pessoas que passam por dificuldades que eu conheço apenas estão fingindo que estão se dando bem. É verdade que muita gente finge, inclusive eu e você. Fingimos muitas vezes.
que não estamos abalados por aquilo que estamos vivendo. Mas muita gente tem descoberto força, graça, alguma coisa meio indescritível para lidar com as coisas que vivem. Será que isso tudo é uma simulação? Isso tudo é um grande teatro? Ou será que existe alguma coisa que capacita pessoas a serem pessoas mais fortes diante das frustrações consigo mesmo, diante das dificuldades da vida? Muitos de nós vamos seguindo como cristãos, até querendo uma mudança, querendo ser pessoas novas, querendo ser pessoas mais fortes, mais bem estruturadas para lidar com a vida, mas achando que isso nunca vai acontecer. Eu já tentei tanto abolir esse hábito da minha vida, eu já tentei tanto reagir melhor a essa ou aquela situação que vem contra mim, mas eu não consigo. Eu gostaria, mas sabe aquela ambiguidade? Eu gostaria que acontecesse, a gente ora, a gente pede a Deus, mas parece que a gente não acredita que um dia isso vai mudar na nossa vida. Que um dia eu vou encontrar algo que possa me transformar, que possa mexer comigo. Aí o que a gente faz quando a gente sente que é preciso uma força para sobreviver, algo para nos fazer vencer e retomar a caminhada? O mais comum é que a gente reúne toda a nossa força de vontade para começar um projeto de mudança. Aí até acontece na virada de ano novo, né? Aquelas famosas resoluções de ano novo. Acho que até o fim de janeiro elas já são quase todas violadas, né? Até o final de janeiro todas as resoluções de ano novo, ou pelo menos uma boa parte delas, fica pelo caminho. Por quê? Porque a gente depende da nossa força de vontade. A gente reúne a força de vontade até que a nossa força de vontade mostre que ela, na verdade, é fraca. É muito curioso porque a Bíblia nos ensina uma coisa diferente. A Bíblia ensina para mim e para você que a transformação, a mudança, a vitória sobre os maus hábitos, a resistência sobre as dificuldades que nos abatem, nos jogam no chão, não estão na força de vontade. Você já percebeu, não sei se essa é a sua experiência, eu posso dizer que é a minha experiência. Não sei se você já reparou que muitas vezes você pode querer sinceramente, verdadeiramente, fazer alguma coisa, mudar alguma coisa na sua vida, ser um determinado tipo de pessoa. Você às vezes tem uma ou outra pessoa como referência em alguma área da sua vida. E você realmente, do fundo do coração, você quer deixar de cometer aquele erro, você quer deixar de agir daquela forma, você quer passar a agir de uma forma mais calma com as pessoas, você quer ser menos ansioso, menos ansiosa com a questão do dinheiro, enfim, você quer, isso é sincero, você ora sinceramente a Deus, pede a Deus: Senhor, me ajuda com isso, me ajuda com isso. E aí você vai trabalhar essa determinada área da sua vida com sinceridade, não há hipocrisia no seu desejo, mas simplesmente não consegue. Ou seja, você tem vontade, mas a vontade não se mostra forte, nem fraca. Isso acontece, a gente fica muito aflito, acontece a gente ficar aflito e a gente tentar, desejar honestamente, querer honestamente, mas simplesmente não conseguir por causa de um falso conceito que a gente recebe a vida toda. É que se nós tivermos força de vontade, nós mudamos. Se você não muda, se eu não mudo, é porque eu não tenho força de vontade. O problema não é que eu não tenha força de vontade. O problema é que eu tenho vontade. Mas onde é que eu arrumo a força para ela? Vontade eu tenho de mudar. Vontade eu tenho de ser um bom esposo. Vontade eu tenho de ser um bom profissional. Vontade eu tenho de superar erros que estão muito claros para mim. Quando eu olho no espelho, eu me envergonho daquele sujeito
do outro lado do espelho? Onde é que eu encontro esta força? O que acontece é que a gente se deixou modelar por esse falso conceito de que as mudanças acontecem quando nós temos força de vontade. A Bíblia diz que o método de Deus para a minha mudança não é o da força de vontade, mas é o método do caminho de Jesus Cristo. Esse caminho se inicia com um passo decisivo. Com um passo decisivo. Que é abrir mão da minha visão da vida e do mundo e adotar as formas que Jesus diz para nós vermos a vida e o mundo. Eu queria começar com você essa caminhada que nós vamos continuar no domingo que vem, lendo três passagens bíblicas. Duas delas são juntinhas, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, primeiro no capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu vou ler o versículo 1 e você vai ler o versículo 2. Quem está falando aqui é João Batista. Eu sou o narrador e você será João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora vamos para o capítulo seguinte. Agora ouvir Jesus falar. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. E você agora, mais ousadamente, será Jesus. Topa? Tem coragem para isso? Vamos lá, eu vou ser o narrador. Graças a Deus eu serei apenas narrador. Você será Jesus. Então você acompanha a leitura a partir do versículo 12. E quando Jesus for falar, você vai ler em voz alta. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré... Não, Jesus não está falando ainda não. Isso é narrador. Ele só vai falar no finalzinho. Viu? Isso não é leitura alternada. A igreja tradicional, um caso sério, né? A leitura tem mais de 2 versículos, vai fazer leitura alternada. Tá? Essa leitura dramática, você é um personagem, eu sou apenas o narrador. Então, a dica é, eu só falo no finalzinho, certo? Vou ler de novo para não perder o fio da meada. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, João que tinha falado lá, né? Você, João, falou mais cedo, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual a palavra de Jesus, Jesus? Esse Jesus está muito incerto, hein? Qual é a palavra de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E a palavra do primo de Jesus, João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem inicial do Evangelho fala disto. O texto, especialmente da palavra de Jesus, no versículo 17, diz que daí por diante Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa passagem é uma passagem muito interessante, porque nós entendemos mal o que significa a palavra arrepender-se. A palavra arrepender-se tem um conteúdo muito mais amplo do que o que nós estamos acostumados a ver, a refletir. Quando nós falamos de arrepender-se, a imagem, pelo menos a que me vem à mente tradicionalmente, talvez seja a mesma que vem à sua,
é a ideia de que você comete um erro ou tem consciência do seu erro e você se sente arrependido, você se sente triste, se entristece por aquilo, reconhece que cometeu aquele erro e diz: eu não quero mais cometer esse erro. Sinceramente, né? Esse é o conceito que normalmente nós damos a arrependimento. Estou muito longe do que você pensa? É mais ou menos por aí, não é? Pelo menos é a ideia básica, essencial quando a gente fala em se arrepender de alguma coisa. Mas a palavra arrependimento, usado tanto por João Batista como por Jesus, é a mesma palavra que normalmente é usada quando se fala de conversão. Convertei-vos. É a mesma palavra no idioma grego. Então o arrependimento não é apenas você e eu deixarmos, não gostarmos dos erros que cometemos e nos entristecermos por isso, nos propomos a sinceramente não fazermos mais. Mas é algo que eu diria que é mais alto do que isto. Porque sinceramente nos entristecermos e não querermos cometer mais aqueles erros é algo muito digno, mas é apenas uma boa vontade. E aí nós voltamos àquela pergunta: onde eu encontrarei força para cumprir esta vontade? Para realmente não tropeçar de novo, não reagir tão mal à dificuldade que passo, a não ficar ansioso todos os dias com o dia de amanhã. Onde eu encontro força? Eu quero, eu sei, eu estou arrependido porque tenho vivido dessa forma, longe do ideal de Deus. Mas onde eu encontro essa força? É porque arrependimento é mais do que isto. A palavra arrependimento é a palavra metanoia, que significa uma mudança de conceitos de vida. Mais do que normalmente a gente fala quando traduz essa expressão, mudança de mente. Vamos mais além disso, vamos destrinchar isso. É uma mudança de maneira de entender a vida. Em outras palavras, eu sou modelado por situações, eu sou modelado pelas minhas narrativas de vida. E aí é uma coisa importante, eu queria dividir isso com você, para que você levasse isso consigo e meditasse nisso com muita seriedade. Todos nós, sem exceção, somos hoje aquilo que as nossas histórias nos tornaram. Ou seja, a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso jeito de reagir com as coisas do ambiente, com as pessoas também, com as circunstâncias, é uma consequência da nossa caminhada até aqui, que nós vamos chamar de narrativas. Por quê? Porque as histórias são narrativas. Veja se não é assim. Nossos pais nos contaram histórias. Contaram histórias para dormir. Às vezes histórias cantadas. Nos ensinaram, aqueles que educaram seus filhos no Evangelho, contavam as histórias da Bíblia. A gente aprendia na escola dominical e ouvia em casa também. Nossos pais nos contaram fábulas fora da Bíblia, nos falaram das suas experiências próprias, conforme a gente vai crescendo aos poucos. Nossos pais nos aconselham, falam das suas experiências, e dependendo da idade a gente não leva muito a sério, a gente não ouve muito, passa o tempo, a gente olha para trás e você devia ter prestado mais atenção, devia ter levado mais a sério. São as histórias deles, as histórias que eles aprenderam, são legadas para nós. As experiências das pessoas viram filme, viram livro, viram experiências contadas, né? Viram causos que a gente compartilha. Você encontra com seus amigos e conta as coisas que lhe aconteceram. Divide tanto as coisas engraçadas quanto as coisas dignas de choro. Não de choro tão engraçadas que são, mas de choro, de sofrimento. Você divide as suas histórias com as pessoas. As pessoas dividem as suas histórias com você. E isso nos impacta e nos modela reciprocamente. É assim. A nossa vida é construída de histórias, de narrativas. Narrativas familiares, que eu e você recebemos.
Se você é uma pessoa que vem de uma família em que a lealdade à família está acima de todas as coisas, talvez você possa ter aprendido algo do tipo: olha, mesmo que seu irmão esteja errado, apoie seu irmão em todas as situações. Sangue nunca está errado. Talvez na sua família você tenha ouvido histórias, narrativas que lhe incutiram a ideia de que você não pode falhar. Se você falhar, eu nunca te perdoarei. Se você sair de casa, você não volta nunca mais. Narrativas como essa. Ou narrativas culturais. Narrativas culturais. São os valores da sociedade. Valores que dizem, por exemplo, que a roupa que você veste fala sobre quem você é. E aí você, sem querer, talvez já tenha considerado uma pessoa com uma roupa mais despojada, vamos dizer assim, como uma pessoa menos digna. Ou o contrário também é verdade. Você pode achar que hoje o conselho da igreja é mais digno do que nos outros dias. Estamos todos primeiro uniforme. Eu, um pouco menos que os meus irmãos que estão de gravata. Eu não estou de gravata. Talvez essas coisas acontecem, a imagem molda muito as nossas narrativas, os nossos pensamentos. E as narrativas religiosas? E as narrativas religiosas? Quantas vezes nas nossas igrejas nós somos expostos a uma imagem de Deus incompleta, uma imagem de Deus parcial, uma imagem de Deus muito mais parecida com os pastores do que com Deus Pai de Jesus Cristo. Eu estou falando porque falar mal de pastor eu posso, né? Acontece. As histórias modelam as nossas vidas. Nós temos ouvido ao longo de toda a nossa história, histórias que moldam a nossa caminhada. É por isso que nós precisamos descobrir as nossas histórias e compará-las com as histórias de Jesus. Esse é o primeiro passo para esse processo de transformação. Eu falei que nós íamos ler 3 passagens bíblicas. A terceira é o eco dessas passagens faladas pelo apóstolo Paulo. Essa palavra de João Batista, de Jesus, tão singelas, tão simples, bem de acordo com a mentalidade hebraica, né, bem diretas: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, é ecoada por Paulo quando ele escreve aos Romanos, no texto que você conhece bem, no capítulo 12. Ele fala da importância da remodelação da mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Como aqui é Paulo que fala mesmo, não dá para a gente fazer a leitura dramatizada que fizemos antes. Então, eu sou Paulo no primeiro versículo e vocês são Paulo no segundo, ok? Romanos 12, versículos 1 e 2. Enquanto eu ouço aqui o barulhinho das páginas, eu espero. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha! Jesus, João Batista, ou seja, a mensagem do pré-evangelho, a mensagem do evangelho em Jesus e a mensagem do evangelho interpretada por Paulo se harmonizam de uma forma fantástica, maravilhosa. Veja o que Paulo fala. Paulo diz, especialmente no seu versículo, no versículo que você falou, ele diz: não se deixe amoldar pelo jeito de pensar do presente século, ou seja, do espírito da época. Não se deixe amoldar. Mas você quer experimentar na sua vida
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mesmo quando o que acontece na sua vida é dor. O que Paulo está dizendo é que mesmo a dor que acontece na nossa vida faz parte da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não conseguimos ver as dores como parte da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque nós vemos as circunstâncias da vida com as nossas histórias, acreditando que as narrativas que nos foram legadas são a última palavra, são a interpretação válida, adequada das realidades interiores, das realidades que estão dentro do nosso coração. Na verdade, irmãos, para o nosso susto, para o nosso quase pavor, nós olhando a Bíblia, nós percebemos que na verdade nós não acreditamos nas narrativas de Jesus. Nós damos muito mais crédito às narrativas que recebemos e que nos marcam do que às narrativas de Jesus. Por isso, irmão, irmã, você que é seguidor, que é seguidora de Jesus Cristo, precisa aprender isso. E aprenda isso junto comigo. Estou te ensinando. Nós vamos aprender juntos. A minha mente, a sua mente, a minha maneira de pensar, a sua maneira de pensar, precisa abdicar das histórias que nos foram legadas, na medida em que essas histórias contradizem a narrativa de Jesus. Isso é ser cristão. Seguir a Jesus não é admirá-lo e apenas obedecê-lo. Seguir a Jesus é se deixar modelar pela visão que Jesus tem da vida. É por isso que a partir daquele momento, Jesus passou a pregar dizendo: mudem a maneira de vocês verem a vida, porque está próximo o reino de Deus. Em outras palavras, o que ele estava falando é: está entrando no mundo aquela esperança que vocês tiveram durante tanto tempo. Está entrando na história aquilo que vocês falavam de reino de Deus, de reino messiânico, está entrando na história. E quando o reino de Deus entra na história, ele traz um conceito totalmente novo e diferente desta história. Porque a história divina está se encarnando na história humana. E ele diz: se você quer fazer parte deste reino, a sua mente precisa trabalhar na sintonia desse reino. A sua mente precisa funcionar com as narrativas deste reino. E quem traz para mim e para você de forma mais completa e mais ampla as narrativas do reino de Deus? Jesus, o reino de Deus em pessoa. Por exemplo, apenas 2 exemplos dentre tantos que Jesus legou para nós. Normalmente a nossa ideia, se você parar e pensar, o contraponto dessa ideia é uma característica do cristianismo bíblico. As religiões e o senso comum da sociedade diz o seguinte: diz que você e eu temos que fazer por onde merecer. Seja lá o que for, merecer o que for. Merecer paz no coração, merecer uma boa vida, merecer salvação, merecer harmonia com as pessoas. Eu tenho que fazer por onde? Essa é a narrativa que comanda a sociedade. Não existe graça na sociedade. Existe compensação. Existe desempenho. Mas a narrativa de Jesus é diferente. Jesus não diz que você tem que compensar todas as bobagens que fez ao longo da vida. Jesus não diz que você tem que compensar para Ele a bobagem que você fez hoje de manhã, brigando em casa antes de vir para a igreja, chegou com a cara tão bonita. Jesus não diz que você tem que compensar isso. Porque Jesus conta a história de um pai que foi vilipendiado pelo seu filho, e de um filho que voltou dizendo: eu tenho que compensar a bobagem que eu fiz para conseguir botar o pé dentro de casa. Eu vou propor para o meu pai, não para ser filho, mas para ser empregado.
e assim eu compenso e resgato um pouco da dignidade que eu perdi nas loucuras que eu fiz no mundo. E aí me sinto melhor, assim, não como eu saí de casa, mas pelo menos não estou na perdição que eu estava, querendo comer comida de porco. Pelo menos o resto de comida da mesa eu como. Ou pelo menos uma comida mais simples, os empregados do meu pai têm em casa. E ele volta, esse rapaz volta para casa com isso na mente. Ele diz: é assim que as coisas funcionam. Fiz tanta bobagem. Ofendi meu pai. Ofendi assim, de forma última. Meu pai, quero mais que o senhor morra. Eu vou tomar conta da minha vida. E quando ele vai chegando em casa, eu imagino que esse rapaz, tamanho grau do constrangimento, vem saindo o discurso a viagem toda. Eu disse para meu pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu sou digno de ser chamado teu filho, me trata por favor como um dos seus trabalhadores. Não é que é mesmo? Pai, pequei contra o céu diante de ti. E ele vai recitando esse mantra maligno. Quando ele está chegando em casa, o pai o vê ao longe e corre, o beija, o abraça, e ele começa o seu mantra: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai abraça e diz assim, e a voz do pai fica mais alta que do filho, e diz assim para os empregados: rápido, tragam roupa, tragam sandália, tragam um anel, o símbolo da família, meu filho voltou. Essa é a narrativa de Jesus. Jesus diz: Deus não faz contabilidade conosco. E a gente não acredita nisso. A gente acha que a gente tem que compensar tudo. Que a nossa vida com Deus depende do nosso desempenho. Mas a narrativa de Jesus é outra. Deus nos trata por amor e não por compensação. Jesus contou uma outra história, coladinha nessa história do filho pródigo. Ele conta a história, uma história que, de forma geral, pode ter como significado o fato de que uma única pessoa, por mais tola, idiota, sem noção que possa ser, uma única pessoa, por menos valor que acha que tem um valor extremo a ponto de valer o esforço extremo de Deus. Quando ele conta a história do pastor que deixa 99 ovelhas guardadas lá no aprisco e sai durante a noite para lugares complicados para salvar aquela ovelha tola, sem noção, que se afastou do rebanho. Essa narrativa de Jesus diz: Deus ama pessoas tolas. Vai na direção delas. Deus não fica como eu fico, como você fica, julgando o outro, dizendo: mas que sem noção esse fulano, essa fulana. Sem noção. Deus vai em busca, Deus vai à procura. Essas são duas narrativas simples, bem conhecidas, que falam de valores absolutamente diferentes da nossa sociedade. Por isso, a prioridade da nossa vida como seguidores de Jesus, pessoas que buscam uma vida de paz, de segurança, de força para lidar com os choques da vida, precisa começar por aí. Irmãos, eu ouso dizer para você que não adianta ficar orando 24 horas por dia, se você espera que a força caia como um raio. Força cair como um raio é assustador, né? Que essa força de repente aconteça miraculosamente, se você fica só pedindo a Deus. É fundamental render-se aos valores, às narrativas de Jesus. Para você, meu querido e minha querida, Jesus é uma pessoa digna de crédito? É alguém que é digno de se confiar nele? Automaticamente a gente fala, né? Você não falou alto porque você tem
medo de que alguém te ache mais santo do que o outro. Mas Jesus é uma pessoa digna de crédito. Então, por que nós, na verdade, insistimos em manter a nossa vida nas nossas narrativas? Então, o primeiro passo para construir essa vida, encontrar essa graça de uma vida em paz, uma vida segura, uma vida mais fortalecida, não é a quantidade de oração. Sobre isso nós vamos falar no domingo que vem. Nós vamos falar sobre essas questões no domingo que vem. Mas o primeiro passo é eu e você ousarmos comparar as nossas histórias com o que ele, Jesus, diz, e a gente se lançar no método dele. Mesmo que diante das nossas histórias o método de Jesus pareça uma coisa totalmente excêntrica, totalmente fora de sentido. E isso é confiar em Jesus de verdade. Isso é seguir a Jesus. Então a coisa não se começa em força de vontade para vencer as dificuldades. A coisa começa em aquilo que foi cantado ainda agora. E aqui eu quero falar um segredo para vocês. Confessar um pecado. Daniel, nesta semana, me mandou um WhatsApp. Pastor, já escolheu o tema da mensagem para escolher as músicas? Como bom dirigente de música, ele fez isso. E eu, como mau pastor, não respondi a ele. Quem sabe que a gente cantou quebrando? Por quê? Né? O Sondra fala exatamente sobre isso. Do fato de que antes das coisas acontecerem fora de mim, eu ser usado por Deus, eu lidar melhor com as coisas de fora, algo dentro de mim tem que acontecer. Na verdade, eu até acho que essas canções, tem algumas canções que a gente pede a Deus para nos quebrantar, né? Na verdade, eu acho que quebrantamento é um movimento nosso, né? A gente se colocar diante de Deus. Mas é isso mesmo, é algo acontecer dentro das nossas narrativas, da nossa mente, que nos faz ver a vida na perspectiva de Jesus. É nos rendermos, é nos quebrantarmos diante dele e dizer assim: Deus, eu tenho a vida inteira construído a minha caminhada em valores que recebi ao longo da minha vida. Muitos desses valores coincidem com os valores de Deus. Nosso patrimônio interior não é para pegar tudo e jogar no lixo. Mas tem muitas narrativas que contaminam e distorcem o nosso interior, que a gente precisa abrir mão e se deixar conduzir por aquilo que Jesus diz a respeito dele, a respeito do Pai. A gente sai daqui hoje com essa consciência, com esse desafio. Observar as nossas vidas e entender por que eu ajo desta forma ou daquela. O que acontece, o que me faz agir dessa forma? O que eu aprendi no passado que me conduz para um caminho de tanta fragilidade, de tanta fraqueza, de tanta inconstância, de tanta ansiedade, de tantos pecados, de tantos vícios? O que eu aprendi? E o que Jesus fala sobre isso? Então, o primeiro passo que eu proponho a você é que você tenha coragem de se colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu tenho ideias, tenho planos, tenho narrativas que vêm comigo há muitos anos, mas até agora essas narrativas não têm me dado a força necessária para eu viver como eu sei que o Senhor quer que eu viva. Então eu vou passar a pensar melhor na maneira como eu ajo, e se aquilo tem sido modelado pelo Senhor ou pelos meus conceitos. Abrir mão das nossas narrativas e adotar as narrativas de Jesus. Domingo que vem nós vamos falar sobre 2 outros recursos que Deus nos dá para que a gente possa crescer na vida com Ele e ter essa vida que eu e você ambicionamos, queremos tanto ter. Que não é uma vida perfeita, absolutamente não é, mas é uma vida que avança, uma vida que caminha fortalecida no Senhor. Meu desejo é que você tenha coragem e vamos caminhar juntos nesse processo de olhar para Jesus e entender que as narrativas dele são sempre, muito, infinitamente melhores que as nossas. Amém?